Salve, gente! Professor Vitor Polino na voz, professorado podcast no ar. Tudo bem com vocês? Pega a visão, ó. Estamos aqui com o programa de meio de temporada, faz um tempinho que a gente não aparece por aqui, mas viemos dar as caras aí pra gente falar de um evento muito importante, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mais uma vez estamos aqui, eu estou aqui, né, com a minha companheira de podcast, de vida, de escola e de tudo mais, Thaís. Tudo bom, Tatá? Estou bem, olá pessoas, sempre bom estar aqui. Hoje estamos de casa nova, depois a gente comenta mais sobre isso também. E hoje, como o Vitor já falou, é um episódio especial e nós temos também convidadas diferentes por aqui. Vocês vão entender um pouquinho mais daqui a pouco. Vou começar apresentando uma, hoje nós temos duas convidadas. Vou começar apresentando uma, o Vitor apresenta outra e depois a gente passa a palavra para elas. Então, vamos lá. Gé, Gejoca, Jessicona, Cristina, Cris, Jéssica, Jess. De registro, Jéssica Cristina de Campos Feitosa, que é cheia de apelidos porque transita em muitos círculos de amigos e de contatos profissionais ou educacionais. Filha de parqueiros, já viajou por muitas cidades e estados antes de criar raízes em São Paulo, onde nos conhecemos no colégio na então sexta série. A gente tá velha mesmo, hoje em dia é o 7º ano. E de onde começou a partir para o mundo com seus próprios pés. Hoje segue com raízes em São Paulo e com asas que já bateram em todos os continentes e que continuarão a levá-la por aí, porque viajar é a maneira como a Gé amplia e delimita fronteiras em si mesma. Formada em Engenharia de Gestão pela UFABC, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, ocupa o posto de melhor amiga desde 2003 e é nossa convidada hoje para trocarmos sobre vivências e memórias na educação de alguém que não está mais inserida neste meio. Massa, minha vez. Carla Renata Góes é alegria, parceria e um perfeito equilíbrio de zoeira e comprometimento. Atual moradora da Vila Ema, Carla já caminhou por vários lugares e outros lados da zona leste de São Paulo, durante a infância e adolescência, enquanto sexta filha de 10 no total. O que eu tenho de cunhado é brincadeira. Morando em Guaianazes, Vila Carrão, no Brás e Jundiapeba, um distrito próximo de Mogi das Cruzes, São Mateus e Vila Ema. Ter passado por tantos lugares possibilitou a ela vivências em diferentes tipos de escolas públicas da capital paulista. E esse é um dos motivos para ela compor nossa mesa hoje. Carla é ligada a pautas sociais e entende o mundo de maneira dura, porém doce, como alguns sabem. O famoso paz entre nós e guerra a eles. Carla atualmente é estudante do último semestre de Ciências Contábeis na Fundação Escola e Comércio Álvares Penteado FECAP. É o grande amor da minha vida e a minha esposa. Gente, muita gratidão por terem aceito o convite. Fiquem à vontade para falar o que quiserem para a nossa audiência e para os nossos telespectadores, tá bom? Começando aí pela Gé, por ordem de apresentação. Obrigado, Gé, por aceitar. Fique à vontade. Gente, eu que agradeço. Eu já sou uma ouvinte do podcast de vocês e uma fã também. Acho que a minha forma de se apresentar é: eu sou Jéssica, melhor amiga da Thaís. Isso já diz muito sobre mim, porque eu sou uma pessoa com certeza legal para ser a melhor amiga da Thaís desde 2003, como ela colocou ali na apresentação. Então, quero agradecer aqui por esse convite. Massa. Agradeço muito, muito, muito. Posso? Claro. Pode. Oi, pessoal, eu sou a Carla, o amor da vida. Contar um pouquinho aí, né, da história na escola pública que eu tive aí durante todos esses anos. Bastante emoção, né? Mostrar um pouquinho desse lado. Massa. Muito obrigado, meu amor. Obrigada por terem aceito. Eu sei que um podcast de professores, com professores e para professores, estar abrindo para pessoas que não são da área pode ser um pouco desafiador para vocês, para a gente também, na verdade. Mas a gente achou que esse episódio teria que ser especial e diferente por algumas razões. A primeira é que tá chegando o Dia dos Professores, esse episódio vai ser lançado no Dia dos Professores, então para quem está nos ouvindo, feliz Dia dos Professores. E a gente, quando fala de professores, a gente fala de pessoas que geralmente marcaram, impactaram a vida de outras pessoas, né? Então é legal ter outras vozes aqui para falar sobre isso também. E a nossa ideia, quando a gente fez a campanha de financiamento, era ter um episódio especial com a participação de quem apoiasse a gente, né? E vocês são duas dessas pessoas que nos apoiaram nesse percurso. E
para lembrar que todo mundo tem vivências e experiências e memórias da escola. Então, é isso. Esse episódio é um pouco sobre isso. E apoiaram não só financeiramente, Não né? só financeiramente. Apoiaram com tudo. A Carla me ouvia chorando, as pitangas também. E, pô, muito legal, muito massa a gente ter. Vocês estão nervosos, com certeza? A gente também, porque é um episódio novo pra gente também, Sim. né? Então, só pra gente, antes da gente começar mesmo a conversar, só falando aí de novidades, né? Como vocês estão vendo, a gente tá de casa nova, né? O antigo estúdio que a gente gravava, o Grava Sim, ele encerrou as atividades por enquanto, não sei se para sempre, mas por enquanto o Grava Sim não está mais recebendo Para sempre é podcasts. muito tempo. Para sempre é muito tempo, né? E então eu queria deixar em vídeo o agradecimento ao Grava Sim, a todo mundo de lá, que ajudou muito a gente nessa segunda temporada, foram muito solícitos. Inclusive, estamos nesse estúdio agora, que é o Estúdio Pub, por indicação deles, né? Foram eles que indicaram esse estúdio aqui pra gente continuar os trabalhos aí, né? Então, só deixando em vídeo o agradecimento pro Rodrigo, pra todo mundo de lá, que vocês encontrem aí nesse novo caminho que vocês estão trilhando aí, a paz e a prosperidade também, né? Porque é Sim. importante. E se um dia vocês voltarem, avisa a gente, que aí a gente grava um lá, um aqui, um lá, um aqui, e a gente vai fazer o que a gente tem que fazer, tá bom? Então, brigadão aí por tudão. E obrigada também pro pessoal aqui do pub que Do tá pub nos também. recebendo. Nos recebeu super bem, a gente veio aqui algumas vezes. O Fernandão tá trabalhando ali com a gente também, trocando as câmeras, ajudando a gente de maneira geral. Muito obrigado, mano. E estamos por aqui fazendo esse episódio especial. E até então a gente pretende fazer a nossa terceira temporada o ano que vem pra cá também. E fazer essa parceria. Mas aí são coisas futuras, depois a gente conversa sobre isso. Tatá, você quer começar a puxar a nossa pequena pauta? Acho que para começar, a gente podia conversar um pouco mesmo sobre as lembranças de vocês. Eu sei que falar de escola é muita coisa, né? São muitos anos da vida que a gente passa lá e um período de formação muito grande. A gente falou que ela passou por muitas escolas. A Gé passou por algumas antes de chegar no colégio onde a gente se conheceu, e aí ela ficou por lá. Mas se vocês quiserem comentar um pouco sobre a trajetória de vocês, né? Como é que foi trocar de escola, como é que foi essa experiência de escolas diferentes. A gente acho que pode começar por aí, lembrando um pouco. A gente também vai falar um pouco das nossas lembranças de escola também, tá? Mas se vocês quiserem começar. Quer começar? Bom, eu comecei a minha vida escolar em Sapopemba. Ele não colocou, mas comecei lá. No pré. É que eu não tenho muitas lembranças do pré, né? E aí, na primeira série, eu fui pra uma escola no Brás. Eu fiquei lá do primeiro ao quinto ano. Tenho lembranças incríveis de lá, mas também algumas bem, né, que não foram tão boas. E aí, depois eu mudei pra Jundiapeba. Ficar lá perto de Mogi das Cruzes. Foi aí que a minha realidade mudou completamente, porque é totalmente diferente de tudo que eu vi, assim. É um lugar muito distante, muito carente e fica muito perto. Na verdade, na região toda tem toda a parte do tráfico, dessas coisas. Então, foi ali que eu comecei a conviver sempre, né? Então, a escola também era muito difícil, assim, no sentido de realmente parecer uma cadeia, tipo, muito portão, e o pessoal era muito rígido e tinha muita carência no sentido da família, não tinha um apoio familiar, né? Eu percebia isso nos meus colegas de sala. E aí foi meu primeiro baque, assim, uma outra realidade. Pra mim foi bom, porque foi onde eu consegui aprontar algumas coisinhas, tipo, foi a primeira vez que eu cabulei e tudo mais. Porque meu pai trabalhava em São Paulo, então não tinha como ele saber e tal. Mas do resto, assim, foi um baque muito grande. Tanto no ensino, eu percebi que eu tinha, assim, uma carga maior dos estudos em relação aos meus colegas. E as pessoas, assim, em si, tinha muita rivalidade. Então, foi muito diferente pra mim, né? E aí, eu fiquei, acho que até o sexto ano. Eu mudei, tipo, um ano certinho. Foi até no aniversário de uma das minhas irmãs. E aí, nesse tempo, eu fui pra Guaianazes, que foi também uma região, pra quem conhece, né, ali na periferia.
E tinha toda a parte do pessoal, né, das drogas e tudo mais. Só que eu sentia que tinha uma coisa, não sei, um carinho, assim, da comunidade, da escola. Tipo, também tinha portões enormes e tudo mais, mas era uma coisa mais carinhosa entre a sociedade, né, a comunidade, os alunos e a escola. Tanto que tinha eventos culturais que todo mundo participava. Então, eu descobri um outro. Hoje, né, eu vejo que eu vejo assim que em relação às outras escolas, o que faltava muito era o apoio da comunidade, né, nas escolas. E aí depois eu fui. Calma, a gente precisa lembrar muito de escola. Guaianazes, depois eu fui pro Carrão, que também foi uma coisa totalmente diferente, porque por mais que seja uma escola pública, ficava no Carrão, ali mais pro Tatuapé do que pro Carrão, né? Uhum. E é uma outra realidade de tudo. As crianças não tinha, tipo, a mentalidade de criança mesmo. Não tinha aquela coisa da comunidade, né? De entender o outro lado. E a escola, eu até comentei com a minha irmã esses dias, até a escola ela era colorida. E nas outras escolas não, é verde ou azul. E não tinha desenho no muro, nem nada do tipo. E aí eu me senti muito mal, porque eu não conseguia acompanhar a turma. Eu até falei pra minha irmã que foi quando eu tive medo de reprovar, porque, nossa, todo mundo tava super pra frente. E depois eu fui pro Parque São Rafael. E aí eu comecei a estudar de noite. Que aí eu também já tava meio que. Ai, gente, seja o que Deus quiser, sabe? Mas eu não senti tanta diferença porque ela parecia muito com as escolas de Jundiapeba, no estilo de o pessoal tava lá de noite pra estudar e era mais calmo nesse sentido. Eu acho que minha trajetória é essa aí. Acho que eu esqueci alguma escola. Sei, também é muita escola, Não sei te gente. dizer. Mas é- Geralmente eu fiquei 1 ano em cada escola, 1 ano e meio, eu trocava muito no meio do ano. Muito pela condição financeira, a gente geralmente não tinha como pagar o aluguel, a gente tinha que ir trocando, né? E aí, quanto mais longe, o aluguel era mais barato, né? Por isso que a gente foi para Jundiapé, um lugar que acho que Enfim. ninguém acho que não ouve falar com tanta frequência, né? É. Bom, como a Tá comentou na minha apresentação, eu sou filha de parqueiros, né? Então, meus pais têm um parque itinerante. E isso influenciou bastante a questão da educação, porque a realidade eram crianças que acabavam tendo que começar a pré-escola, né? Como chama assim, um pouco mais tarde ali, das crianças que estavam no mesmo ambiente que a gente. E para minha família, a educação sempre foi uma realidade muito distante, né? Meus pais não tiveram acesso à educação assim. Então, minha mãe na segunda série, meu pai na quarta série, né, que eles terminaram, que hoje acho que é o quinto ano e terceiro ano. Uhum. E só que eles sempre levaram que a educação tinha que ser a coisa mais importante da minha vida. Se eu quisesse conseguir prosperar, se eu quisesse realmente não ter tantas dificuldades igual eles tiveram, né? Que eles são autônomos até hoje, inclusive. Então, isso foi algo que influenciou bastante a minha vida como um todo e a escolha das escolas também. Não era, então, uma realidade da minha família como um todo, e desde o começo, meus pais não tinham muitas condições financeiras. Só que naquela época já se falava um pouco do ensino, que os meus primos não estavam tendo um bom ensino em algumas escolas. Então, minha mãe colocou na cabeça dela que eu tinha que entrar numa escola particular. E eles iam fazer o sacrifício que fosse para isso, assim, desde o começo. E então, eu sempre estudei em escola particular. No começo foi muito difícil pra gente, principalmente porque a mensalidade da escola, assim, hoje eu acho que deve estar muito mais caro, mas já era uma coisa muito fora da realidade de quem não tinha uma casa ou condições financeiras, assim, melhores, né? Então, essa sempre foi a prioridade dos meus pais para que eu entrasse em uma escola. E aí, depois que eu entrei e consegui fazer a escola, eu também ficava muito com uma tia minha. Meus pais continuavam viajando, então com o parque.
E aí, dessa forma, eu ia levando o colégio. Eu fui. A primeira escola, foi até engraçado falar. Meus pais não tinham tanta noção, assim, né, de qual escolher, então eles perguntaram para as vizinhas que sabia que os filhos estudavam em um colégio. E eu fui cair num colégio adventista, assim, não porque meus pais pensaram, vou colocar ela, mas porque a vizinha falou que o filho dela estudava lá. Aham. E era o mais próximo de escola particular que conhecia. Minha mãe não sabia de outras que existiam, né? Os meus primos todos estudavam em escola pública na época. E aí eu fui pra essa adventista, então assim, gente, não foi por algum motivo muito especial, foi porque era o que a gente conhecia. E lá era proibido muitas coisas, né? Então, meninas não podiam usar brincos maiores, o cabelo eu lembro que não podia cortar muito. Mas como eu nunca fui uma criança muito vaidosa, isso pouco importava pra mim. Mas eu percebia que para as minhas colegas era algo assim, muito ruim não poder usar shorts, por exemplo, na escola, né? E isso me marcou bastante quando eu fiz a minha mudança para outra escola, que é onde eu conheci a Thaís, que era um mundo completamente diferente. E eu lembro que a parte mais feliz para mim, assim, do ano escolar era comprar o material, né? Então, se mudar de escola fez eu também mudar o meu material. Porque na outra tinha algumas regras também de material. Era uma adventista, assim, bem raiz, como eu diria, né? E aí, nessa nova escola, foi muito legal o que minha mãe fez comigo, assim. Ela entendeu que eu já tinha um conhecimento um pouco maior de escola, assim, do que eles para escolher qual que deveria ser a escola, e ela me deu muita liberdade para escolher para onde eu queria ir. E eu escolhi ir para o colégio que é onde eu conheci a Tá, por conta do método de ensino. Porque o outro eram livros separados. E eu falei, não, vou ficar muito confusa de ter vários livros, vou me atrasar em relação aos meus colegas. Para mim, o estudo era uma coisa muito séria, assim. Eu falei, não, eu quero pegar a mesma apostila para ter certeza que eu vou conseguir acompanhar. Já estou indo para uma nova escola. E aí eu fui para essa escola, onde eu conheci a Thaís. E aí a mudança foi brusca nesse momento em que eu saía de um ensino, né, que era da Adventista, para uma escola que era liberal, assim, né, na minha cabeça. E além disso também tinha uma infraestrutura muito melhor, assim. Eu nunca tinha ouvido falar de aula de robótica. Eu estava encantada. Para mim, era o meu parque de diversões, era aquilo. Então, acho que essa mudança não foi só em relação não foi em relação ao ensino em si, né? Porque era muito parecido. Mas foi mais dessa infraestrutura e do que eu encontrei ali. Acho que foi essa a mudança, né? Que vocês estavam falando de escola, as coisas mais marcantes, assim, pra mim. Eu acho legal que na fala de duas pessoas, a gente já falou de escolas tão diferentes, né? E não é só se é pública ou se é particular, mas dentro das escolas públicas que a Carla passou, ela falou de escolas muito diferentes. Dentro das escolas particulares, nas quais ela já esteve, ela falou de escolas diferentes. Então, sempre lembrar, né, que a educação ela não é uma coisa só. E as vivências são muitas. Bem diferente. Né? E aí, os motivos pelos quais cada uma chegou em cada escola, né? Os motivos são muito curiosos e isso como que tem gente que acha que condição social, que as referências dos pais não influenciam na educação. Não tem como, não tem como, porque o motivo pelo qual você chegou naquela escola também depende disso, né? Eu não tenho muitas vivências de escola, puxando um pouco para as nossas experiências, porque eu estudei a vida inteira na mesma escola, né? Que foi nessa escola em que a gente se conheceu, que eu não tenho nenhum problema de falar o nome, porque é um lugar que eu amo de paixão, que é o Colégio Castro Alves. É um lugar que eu comecei a minha vida profissional e que eu vivi a vida toda lá, né? Eu entrei lá no Jardim 2 e saí de lá do terceiro do médio. Então eu não tenho nenhuma outra referência de escola enquanto estudante. As minhas referências de escola vieram depois, como professora, nos meus estágios, né? Então acho que é sempre legal lembrar que são universos diferentes, às vezes para a mesma pessoa, que girar para pessoas diferentes. Sim. O meu caso também, tirando o jardim, né, pré-1, pré-2, essas coisas, que eu fiz numa escola bem pequena, assim, bem pequena mesmo, era uma casa mesmo, né? Não lembro o nome da escola, mas enfim.
E depois, na primeira série, eu já fui pro outro colégio, que eu não vou falar o nome porque eu tenho ressalvas. Então, eu fui pro outro colégio e estudei lá da segunda série até até a terceira série do médio, né? Então, também não tenho grandes experiências diferentes também, né? A gente se parece um pouco nisso. Mas, mesmo a minha escola, que era particular, né? Tem muita diferença para de vocês, assim, aparentemente. Porque a escola que eu estudei, a impressão que eu tenho, né, é que ela, desde a segunda série do fundamental, ela é vestibuleira, entendeu? Ela só tá pensando no aluno fazer vestibular e fé, é isso, entendeu? É isso, na época, pra ser justo também, bem sincero, na época não me incomodou, porque eu só conhecia aquilo, né? Sim. Não dá pra se incomodar se você só conhece aquilo. Mas agora que eu sou professor, me incomoda muito, né? A gente já conversou, né? Sobre o papel da escola. O papel da escola não é te preparar o vestibular, filho. Não é. Já falamos. Você pode achar que é, mas não é. Não é esse. Pelo Entendeu? menos não é só esse, Não né? só esse, exato. É engraçado que para mim, o contato que eu tive com o vestibular foi no terceiro ano. E, na verdade, era o Enem, ia fazer Enem. Sim. Tipo, não falava de vestibular nenhum, entendeu? E às vezes, pelos motivos errados, né? Às vezes, tomara que não, mas às vezes não é falado de vestibular porque o pessoal acha que o pessoal de escola pública não vai passar. Então, Ou ninguém não fala, quer, ou ou não não se quer, ou não importa, se ou não importa. precisa, né? Entendeu? Então isso é bem complicadinho, assim, né, mano? E aí eu queria só abrir um parêntese só pra falar uma coisa da Carla, né? Que olha só como a vida é doida, né? A gente conversando e tal, né? Para quem não sabe, a minha mãe, né, dá nome a uma escola. Minha mãe falecida já, tem uma escola chamada Escola Estadual Professora Marília Santos Carvalho de Polilo, que é minha mãe. Foi a Paula? Foi. A Paula, que é uma das 78 irmãs da Carla, estudou na escola que tem o nome da Olha minha só. mãe. Você Eu acredita? levava ela, não tinha nome, porque era uma Era, escola nova, era co- Leste 3. era Colégio Lajeado B. Isso Lá já mesmo, isso mesmo. Aí foi no ano que nós mudamos. Aí no ano seguinte colocou o nome da sua mãe. Pois é, Que legal. doideira, né? E aí, só explicando pro pessoal também, né? Geralmente, a gente tem um monte de escolas, né? Algumas escolas que não tem nome. Não é que ela não tem nome, ela tem o nome do bairro, né? Então, provavelmente, se tem no seu bairro aí uma escola chamada, sei lá, Escola Tatuapé 2. Mais pra frente, essa escola vai ter o nome de alguma pessoa. Geralmente, aqui em São Paulo, não sei se é Brasil isso, mas em São Paulo, geralmente o nome das escolas são nome de pessoas, né? Então, se a sua escola aí, se perto de você tem uma escola com nome de bairro, provavelmente em breve ela vai virar o nome de uma pessoa e tal. Inclusive, eu brinco que foi a única coisa que Geraldo Alckmin fez de bom. Ele acelerou o processo para dar o nome da escola da minha mãe, né? De resto, mas enfim, deixa pra E lá. acho legal você falar isso, porque geralmente, quando se nomeia uma escola, se nomeia com pessoas que foram, de alguma forma, significativas para aquele bairro, para aquele lugar. Nem sempre, tá? Isso não acontece sempre, mas tem sido uma tendência, né? Uhum. De se nomear as escolas, inclusive de ter uma participação da comunidade local, da comunidade escolar, para a escolha desse nome, né? Então, se você estuda numa escola que não tem nome, talvez vocês possam fazer esse movimento de Exatamente. escolher o nome da sua escola. Tem o caso, inclusive, da escola que o Rodrigo, né, trabalhava e tal, que tinha o nome de uma pessoa não tão legal, e eles lutaram lá para dar o nome da Carolina Maria de Jesus e tudo mais, e funcionou, né? Oficialmente a escola mudou de nome. E o Rodrigo falou disso no episódio dele, então se alguém não sabe do que estamos falando, fica aí Volte a lá. dica. Eu queria puxar um pouquinho também, né, fazer mais uma pergunta aí, mas eu queria puxar para vocês da época de escola. A escola é a primeira, talvez, tirando a Carla, que tem 10 irmãos, mas geralmente é a primeira relação social que a gente tem com outras pessoas, né? Fora Fora do do ambiente familiar, né? Às vezes, né, você até tem amigos na rua, antigamente saíam mais, né, para brincar na rua e tal. Eu até tava conversando com a minha irmã que na minha infância eu tinha dois grupos separados, meus amigos da rua e meus amigos da escola. Aí quando eu fazia festinha de aniversário, juntava os dois, eu ficava meio perdido, assim, né? Então, mas geralmente é o primeiro contato que a gente tem com outras pessoas que não sejam da nossa família, né? Como que era
no geral, assim, se tiver alguma mais marcante, mais especial que você queira falar, pro lado bom, pro lado ruim, vocês que sabem. Mas como que era a convivência social de vocês na escola? Tanto com os professores e tal, quanto com os amiguinhos e amiguinhas. Como que era pra vocês essa parte? Olha, no geral, no geral de qual escola? Tô brincando. Aí você vai ter que dividir. Essa É não que vai ter imagina que foram jeito. experiências diferentes, Sim, né? muito, muito, muito diferente. Acho que do primeiro ao quinto ano foi aquela experiência gostosa, porque todo mundo criança. Eu aprontava um pouquinho também, causava. Mas assim, a relação com os professores, a maioria era uma relação muito, muito boa. Com os colegas também, eu não lembro, assim, de nada muito marcante da parte ruim. Em Jundiapeba já foi muito difícil, gente. Era briga no final, né? No final do... Quando o pessoal tava saindo quase todos os dias. E os professores gostavam de expor os alunos. Tudo bem que uma coisa marcante que eu tenho é o professor fazendo chamada para você responder a tabuada. Isso na 7ª série. Então, assim, o pessoal já tinha que saber, assim, mas era uma tensão muito grande. E ele tirava ponto mesmo, sabe? E te expunha lá mesmo. E a relação entre os alunos também não era aquela coisa muito saudável, né? Porque tinha muito essa coisa da competição, da briga. Os professores, a escola era muito autoritária. E parece que incitava ainda mais os alunos a fazer as coisas, né? A jogar bomba, as bombinhas no banheiro. Até meu irmão perdeu um pouquinho da audição por causa disso. Nossa. E aí a gente era exposto a essas coisas. Minha relação com os meus colegas foi boa, assim. Acho que nessa escola eu fiz amizade com uma menina que... É que assim, quando você vai entrando em escolas novas, o pessoal já tem os seus melhores amigos, já tem os seus grupinhos. E eu nunca entrava no começo do ano. Era geralmente no meio. Então era pior ainda. Você sempre era estudante nova, né? Sim, nossa, horrível, gente. Muito ruim. A única nova. Muito ruim. E aí eu tinha essa amiguinha, que ela morava na rua de baixo, e ela não tinha amigos. Então a gente fez uma amizade e pra mim foi incrível, porque, ai, gente, todo mundo tem seu par, eu vou ter o meu. Só que aí eu me mudei. E até foi muito difícil, porque eu queria continuar a amizade. Eu ligava do orelhão pra ela. Só que não tinha, né? Ela tinha outras coisas pra fazer. E aquilo pra mim foi muito marcante, porque depois eu comecei a ir pra escola e aí eu ficava tipo, eu não quero fazer amigos, sabe? Porque eu já sabia que eu ia sair em algum momento. Então foi difícil, assim, no sentido de eu não tive amizades profundas. Então depois eu fui pra Guaianazes, eu fiz amizades com o pessoal super legal. Mas nada que eu levei, tipo, que eu leve pra vida, assim, hoje eu não tenho contato com ninguém. Então foi difícil essa parte, assim, de saber que eu ia mudar e saber que eu tinha que me adaptar e que um lugar era totalmente diferente do outro, entendeu? As pessoas são totalmente diferentes, a turma, os professores. Mas na parte dos professores eu sempre fiz amizades, assim. Por incrível que pareça, eu não gosto de português. E eu sempre fazia amizade com professoras de português. Sempre, sempre. E assim, elas me amavam. E eu amava elas. E a relação era muito boa, assim, nas escolas que eu passei, com os meus amigos, com o meu grupinho. Mas não era nada profundo. Então, eu sempre deixei claro na minha cabeça que, olha, é isso. Eu vou compartilhar coisas da minha vida básica. E é isso. E isso interferiu muito na minha vida, né? Depois de grande, é muito difícil hoje me abrir com as pessoas e querer ter essa relação mais profunda, porque é difícil pra mim, né? Porque tem sempre aquela sensação de que uma hora vai acabar, entendeu? E aí depois eu fui pro Guaianazes. Não olha pra mim, eu Fui não pro sei. Carrão. Fui pro Carrão. E aí foi muito diferente, porque aí o pessoal, por mais que, como eu falei, era uma escola pública, todo mundo tinha uma condição melhor, a maioria, né, dos alunos. E aí era uma realidade totalmente diferente. Eu fiz amizades com uma professora de português também. E fiz amizade com uma galerinha, mas também não era nada da minha realidade. Porque eles estavam falando de, gente, vamos sair pra ir pro shopping, vamos sair pra fazer não sei o quê. E eu ficava, gente, eu preciso ir pra casa trabalhar depois, que eu trabalhava com meu pai. E eu
o pessoal andava com dinheiro. E eu falava, gente, o que tá acontecendo, sabe? Então, sempre foi uma coisa muito superficial, as minhas amizades com os outros alunos. Com professores, eu fiz amizades que mudaram, assim, minha vida. A gente não trocava, tipo... Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ter confiança na outra pra conversar sobre tudo. Então, os professores, eles se abriam comigo. Tipo, ai, eu tenho uma filha da sua idade, conversava, e a gente pegava e conversava, trocava ideia, né? Eu acho que pra ela entender como era o pensamento da filha, Legal. e eu por ter uma pessoa adulta conversando comigo. Mas foi basicamente assim, tudo meio superficial com os alunos. E depois, na última escola que eu passei, pra mim era muito cansativo. Eu confesso que eu dormia muito nas aulas. Porque eu fazia curso, eu fazia técnico, e depois eu trabalhava com meu pai de tarde, então de noite eu chegava acabada. Sim. E fiz amizades, hoje eu tenho amizades do terceiro, poucas, mas tenho. Mas eu também tinha aquela sensação de, tipo, ai, acabou a escola, a gente não vai conversar mais. Aqui o pessoal, né, ficou ali em cima, tipo, ai, Carla, vamos sair, vamos fazer isso aqui. Então continuou. Mas por causa deles, não por mim, entendeu? Então acho que afetou muito a minha relação com as pessoas, essa parte de ficar mudando toda hora, sabe? Então hoje eu não consigo me abrir de fazer amizades tão profundas, é mais difícil, entendeu? Acho que é isso. No meu caso, eu acho que eu tive uma sorte de nascer na família de parqueiros, porque eu tive que ter habilidades antes até mesmo assim da escola. E algumas delas eu acho que é hoje uma fortaleza que é de conseguir. Que você falou a palavra? Socializar. Socializar. Isso. Conseguir bem, assim, Sim. acho que muito por conta desse ambiente, né? Uhum. Que jogo de cintura, do tipo, putz, tem um cliente que não tá saindo muito legal com a minha mãe, eu ver como ela saía, assim, sempre tinha umas cantadinhas, minha mãe tinha uma pesca, né? Então a minha mãe às vezes recebia uma cantada e falava assim, como faz pra pescar sereia? Minha mãe falava assim, você tem que pescar o tubarão e 2 peixinhos, que era eu e minha irmã. E eu achava aquilo, assim, incrível, porque ele achava engraçado e continuava gastando dinheiro na pescaria dela. Então, aquilo fez eu pegar algumas referências do que eu queria levar. E acho que isso me ajudou muito no período escolar, com essas mudanças. Também me ajudou bastante quando o parque viajava e eu tinha que criar essas novas amizades que eu não sabia quanto tempo ia durar. Então, eu acredito que foi muito importante essa parte social, assim, antes da escola, para que eu conseguisse me adaptar bem ao colégio e aos grupinhos, né? Eu sempre fui aquela que nunca teve uma panelinha. E eu sempre fui conseguindo ir em todas ali, sabe? Um pouquinho naquela, um pouquinho na outra. Então, eu acho que isso me ajudou bastante no colégio, esse estilo de vida, assim. E a questão dos professores também. Acho que eu tive muitos professores com perfis diferentes, mesmo sendo um mesmo colégio, né? Óbvio que alguns deles a gente acaba gostando mais por algum motivo que tem em comum, mas eu lembro de um professor que acho que nem é um professor assim que algumas pessoas talvez lembrem muito que ele não ficou muito tempo, eu acho, na escola. Mas ele me marcou muito, assim, porque ele era uma pessoa que ele se esforçava bastante para que os alunos prestassem atenção nele, mas tinha dias que ele me parecia desmotivado. E aí ele chegava no colégio e quando ele estava passando as coisas na lousa, às vezes a galera tava assim, uma bagunça, todo mundo falando, e ele continuava, como se nada tivesse acontecendo. Eu falava assim, gente, não é possível que ele tenha tanta paz de espírito assim para continuar. Só fui entender depois que era total sobrecarga, assim, sabe? E aí, quando eu percebi essa sobrecarga, assim, eu acho que eu consegui me aproximar mais, assim, do professor. Porque até então parecia que ele realmente tava de boa com aquilo, mas não era exatamente isso. E a minha turma, você tava falando, né, das pessoas que não teve profundidade, acho que aí eu tive também mais um pouco de sorte de ter uma galerinha ali que gostava muito e estava muito afim ali de aprender e fazer as coisas na escola, então a gente se unia. E a minha turma era uma turma que os professores gostavam de dar aula porque percebia que eles estavam prestando bastante atenção.
E esse professor, eu percebia que quando ele chegava na sala, ele queria, o que ele mais queria era jogar a caneta e falar, vou relaxar um pouquinho aqui e vou explicar aqui de boa pra galera, porque eu sei que eles vão ouvir. Acho que esse professor, eu criei uma relação com ele de muitos aprendizados. Eu acho que eu nunca tinha olhado para um professor até então como eu olhei para ele, como é uma profissão, sabe? Que a gente tem muito disso de olhar para o professor como, ele vai me ensinar, eu tenho que passar no vestibular, mas a gente esquece às vezes que é uma profissão ali, é a vida dessa pessoa. E aí foi quando eu descobri, conversando com ele, que ele atendia várias escolas, assim, não era um emprego só. Eu, meu Deus, você tem vários empregos, como? E aí eu descobri que era a realidade de muitos professores, enfim. Acho que foi ele, uma pessoa que acabou me marcando, não em relação a muitas conversas, nem em relação a muitas coisas assim, mas foi ele que fez eu entender o papel do professor ali, sabe? Entender que era um ser humano também que estava ali, que às vezes a sobrecarga dele fazia com que ele se esforçasse ao máximo e às vezes ele ficava satisfeito de ter alunos ouvindo ele. Eu via que ele procurava quais eram os alunos que estavam ali. Às vezes eu não estava muito afim, mas eu estava lá, né? Então vamos lá, pelo professor. Só Então, olhando. então, acho que isso foi uma das coisas que marcou muito. Tem uma professora, não posso deixar de falar dela, de português, que você falou. Gente, não sei o que acontece com as professoras de Os português. professores de português são muito queridos. Então, Eles são comunicativos demais. eu acho que é isso. É. Eu lembro que logo que eu cheguei na escola, eu queria ser muito amiga da Thaís, mas ela não queria muito ser minha amiga. E A aí, Thaís é assim, a Thaís, É. ela não tem jeito. não tem. E aí eu me juntei em uma turminha assim, que eles não eram bons alunos, né? Assim, eu já sabia, porque eles claramente não estavam afim nunca. Mas foi o grupo que a gente formou, eu era nova, eles me chamaram pro grupo deles e eu fui. E eu percebi que ninguém queria fazer grupo com eles, assim, né? E aí eu fui nesse grupo. E era em uma aula de redação. E a gente fez a redação juntos, escrevemos e tudo mais. E a professora, pode falar o nome dela aqui? Claro. A professora Hilda. Ela já Beijo, maravilhosa. ela é maravilhosa. E aí ela propôs para que cada grupo escrevesse e visse ali uma nota, enfim, tinha meio que um primeiro, segundo, terceiro lugar ali, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como. E eu lembro que a gente escreveu e foi super legal, tal. Mas assim, era uma redação legal. Não era, mas da forma como ela leu cada uma das redações, foi muito interessante eu ver ali como ela estava contando a história, né? Não só ali do que estava escrito. E eu lembro que na nossa, ela até fez uma coisa meio dramática, assim, sabe? Que acho que nem tava falando que a moça abaixava o vidro, mas ela acrescentou, tipo, pra ficar uma coisa meio dramática. E eu percebi que ela tava olhando pra gente que era aluno, que era aqueles alunos que tava assim, se sentindo, tipo, foi o que sobrou aqui, vamos juntar pra fazer. Acho que a redação, apesar de não ser sobre essa história, ela olhou pra gente, assim, de uma forma diferente, sabe? E aquilo me marcou muito. Tanto que esses alunos estavam muito motivados nas aulas de redação depois pra fazer aquilo. Então, acho que foram esses os professores que me trouxeram lições pra além, assim, da escola, sabe? Do que poderia me trazer de ensino. Então, foi isso que me marcou bastante. Você falando dessa parte de ver o professor, ver que é, né, uma profissão, pra mim é totalmente o contrário. Eu sempre vi que eles estavam ali pra dar aula. Tanto que os professores que mais me marcaram foi o que criou uma conexão de fora da sala de aula. Tipo, falar da vida, falar de histórias de que aconteceram no passado. Então, pra mim era totalmente ao contrário. Eu olhava e falava, eu sei que ele tá aqui só dando aula. Tipo, é uma coisa meio ruim de se pensar, mas é o que eu via naquele momento, né? Então, não, ele só tá aí porque é o trabalho dele. E eles não estão ligando de verdade pra gente. Eu tinha esse pensamento na escola. Porque é o que realmente acontecia em algumas escolas. Porque era desmotivador também, né? Para os professores. Então, quando o professor parava e falava comigo, tipo, ai, Carla, não sei o quê, como que tá a sua vida? O que você faz? O que seus pais fazem? E aí eu falava, nossa, eu tenho 10 irmãos. E aí todo mundo, nossa, que legal. Tipo, sabe? Criava uma conexão aí que eu me apegava ao professor. Que nem eu falei, eu não gostava de português, sou uma negação com português. Mas as professoras de português, assim, todas estão no meu coração, lembro o nome de todas também. Que legal. Tenho algumas até nas redes sociais. Então, foi o oposto pra mim.
É uma coisa assim que eu vejo que é super diferente aí na nossa história, né? Sim. Mais uma, né? É. Mais uma. Bom, no meu caso, assim, eu era vereador, né? Você era Sempre já foi. também era, sabia? É, vereadora? É, eu sempre fui Colocaram vereadorzão, apelido. assim. Eu conhecia todo mundo da escola, sempre conheci. Né? Até eu estudava numa escola menor, aí quando eu fui pra outra unidade da mesma escola, que era a matriz, assim, do negócio, aí foi mais difícil, assim, pra mim. Tipo, na minha cabeça de adolescente, tava perdendo a majestade, sabe? Ah, Meu Deus. Não era mais do Não cara era popular mais, e tal. entendeu? Mas aí conheci todo mundo lá também e fiz muitas amizades. Então, na minha parte, sim. Tanto é que o meu. Não vou falar isso porque vai ficar meio difícil. Mas o meu grupo de amigos com maior quantidade de gente, eu ia falar principal grupo de amigos. Aí os outros ia ficar naquele, entendeu? é. Mas o meu grupo de amigos que tem mais gente, assim, veio da escola, né? Veio do ensino fundamental e médio. Tem amigo meu que eu tenho desde a segunda série, né? E diferente de outras pessoas, tipo a Melissa, que é minha irmã, a grande parte dos amigos dela são da faculdade, né? Da Unicamp, onde ela estudou. Eu tenho amigos da faculdade, tenho amigos do trabalho e tal, mas boa parte dos meus amigos, assim, de mais tempo são da escola, assim. Eu fiz bastante amigos na escola. Então, pra mim, a parte de relacionamento social, de amizade, foi muito tranquilo, assim, né? Da parte do ponto de vista de bullying, aí já foi mais complicado, né? Porque é assim, né? Minha mãe, ela tinha uma frase muito dura, que aí eu discordava da minha mãe durante muito tempo. E pra mim é muito difícil discordar da minha mãe, porque pra mim minha mãe é Deus no céu e minha mãe também lá, né? Então é muito difícil pra mim, mas eu discordava e hoje eu nem discordo tanto, porque eu entendo agora o que ela quis dizer. Minha mãe era uma educadora que ela falava, ela tinha a frase que é criança é cruel. E aí eu falava, não é possível que seja, entendeu? E só que não é não é no contexto de crueldade da criança mesmo, né? É no contexto que criança fala mesmo, né? Se tiver que xingar, xinga mesmo, se tiver que abraçar, abraça mesmo. Talvez a frase seja criança é crua, né? Ela não É, é pode ser. exatamente cruel, mas ela é crua, ela Sim, é assim, na raiz, assim, né? Ela vai isso. expressar aquilo Não que ela tem quer filtro, expressar. assim. Ela vai falar, e ela não tá exatamente pensando, não é polida, Não é né? polida, ela não vai fazer, ela não vai ter tato, né? É difícil. Então, tipo, hoje, né, o pessoal que me cerca sabe disso, eu me amo muito, né? Tanto fisicamente, quanto a pessoa que eu sou, o professor que eu sou, o marido que eu sou, a pessoa que eu sou. Eu gosto muito de mim hoje. Mas nem sempre foi assim, né? A gente tem um monte de insegurança, eu ainda tenho algumas, mas fui trabalhando muito nisso, em cima disso, né? E eu não sou exatamente o cara padrão, tô bem longe disso. Hoje, pra mim, isso é motivo de orgulho, né? Porque tem uma parte de padrão fazendo merda aí, né? Mas deixa pra lá. Mas na época era o que eu queria ser, né, mano? É... e é muito doido pensar nisso, um desabafo racial, né? Que eu tentei me embranquecer durante muito tempo, tá ligado? Porque o padrão de beleza na novela das nove era branco, era o Marcelo Antoni. Lembra dele? Então, era ele, olho verdão e tal, não sei o quê. Então, essa parte foi bem difícil, assim, principalmente na adolescência. Na infância nem tanto, mas na adolescência foi mais duro, porque o pessoal começava a namorar aqui e ali, e eu ficando pra trás, né? E aquela coisa que toda geração do mundo passou por isso, que é a lista dos mais bonitos da escola, eu nunca estava lá. Então, nessa parte assim de social, de relacionamento amoroso, de parte de relacionamento afetuoso, né? Entre duas pessoas era mais complicada pra mim nessa época, Thaís. Graças a Deus que a Carla pegou e levou embora, né? Mas nessa época era bem mais difícil assim. E pra terminar a minha parte com relação aos professores, assim, não tenho, hoje eu tenho várias ressalvas aos professores que eu tive, né? Mas com a consciência que eu tinha na época, eu gostava de todos os meus professores, assim, né? Tinha uns que eu gostava mais. Tipo, eu tinha um professor de matemática, eu vou falar o nome porque eu amo esse cara de paixão, que é o Nixon. O Nixon me deu aula de matemática do primeiro ao terceiro ano.
E depois, quando eu trabalhei na escola, ele continuou, ele trabalhava comigo e me ajudou muito, muito. Então, já que, né, a Jéssica e a Carla falaram o nome aí de alguns professores, eu acho justo falar também o do Nixon, porque me ajudou muito, né, na carreira. O do Jorge nem preciso, né? Acho que ficou bem evidente Temos no um outro episódio episódio. aí do Jorge, né? Então não preciso falar muito. Mas, no geral, com os outros professores também eu me dava super bem. É, acompanhava as aulas, tinha umas aulas que eu não gostava, tinha umas aulas que eu gostava. Tem um professor em especial que ele era excelente professor, um ser humano ok e um chefe péssimo, tá? Mas eu não vou falar quem é, aí vocês pensem aí Talvez quem. ele saiba. Acontece. Talvez ele saiba, tá bom? Mas, enfim, essa foi a minha vivencinha de escola nesse sentido social, assim, Thaís. E a sua? Como eu estudei sempre no mesmo lugar, então também boa parte dos meus amigos de hoje são amigos que eu formei na escola, né? Então quando a Carla tava falando, eu fiquei, nossa, que diferente, né? Porque eu imagino que mudar de escola muito frequentemente te dificulte criar vínculos, né? E eu estabeleci esses vínculos que começaram antes da Jé chegar lá, porque eu já tava lá. E esse grupo que ela falou é o meu grupo, né? Sim. É assim, tanto que a gente tem um grupo no WhatsApp que uma época chamava Grupo da Tá, porque era isso, tipo, eu era a Mônica, sabe? O grupo da Mônica, eu era a... E são amigos muito queridos, então... Mas eu também nunca fui vereadora igual vocês, assim, nunca fui de conhecer todo mundo da escola, eu me restringia ao meu grupo de amigos e era isso, eu não fazia questão nenhuma de conhecer ninguém. Nenhuma mesmo. Nenhuma mesmo, assim, no intervalo eu sentava e ia ler um livro. E eu não queria falar com as pessoas, e eu Sempre sou foi assim bem, até hoje, Thaís. né? Então eu tive uma socialização legal na escola, mas bem limitada a um grupo, né? E boa parte dos meus amigos de hoje são pessoas amizades que eu conheci na escola. Com relação aos professores, acho que desde muito nova eu sabia que queria ser professora, então o meu olhar para eles já era diferente, né? Eu já olhava para eles como referências profissionais, não só como pessoas que estavam me ensinando, mas como pessoas que estavam me ensinando a fazer aquilo que eu também queria fazer um dia. Então, hoje eu tenho muitos dos meus professores como referências que eu carrego comigo, assim. Às vezes eu tô com uma dificuldade nessa aula e eu penso como tal pessoa resolveu algo parecido na época que me deu a aula. E eu tive um privilégio muito grande de ter professores muito bons. Eu, claro, acho que todo mundo já conheceu professores menos motivados com a profissão, Uhum. professores que caíram na profissão porque é o que deu, né? Não era exatamente o que eu queria fazer da vida. Passei por isso também, mas num geral, a grande maioria dos meus professores, inclusive quando a gente estava vindo para cá hoje gravar, eu estava pensando se eu ia citar nomes e eu falei, não vou, porque posso citar um ou outro, assim, eventualmente, mas fazer uma lista eu não consigo, porque foram muitos Uhum. mesmo. E não só na educação básica, mas na universidade também. É, trabalhando profissionalmente, conheço professores muito bons também que ainda me formam, então acho que Obrigado, Thaís. pra gente que. Pode agradecer, porque você é um deles, você sabe. Mas pra gente que não saiu da escola, a gente atualiza as nossas Sim. referências diariamente, né? Pra gente que continua na escola. Então, acho que é isso. E reforçar a questão das diferentes experiências, né? Não quero trazer o debate sobre homeschooling aqui, porque acho que não cabe, não é sobre isso. Mas uma das coisas que eu tenho ressalva sobre o homeschooling no Brasil é que a escola é um espaço de socialização muito importante no nosso país. E por mais que você possa dizer, ai, mas eu sou pedagoga, meu marido é formado em não sei o quê, e a gente tem condições de dar uma boa educação para os nossos filhos em casa, eu acho que você perde uma dimensão muito grande que é da pluralidade do nosso país, Sim. né? Dentro de São Paulo, a gente não está falando do país todo, a gente está falando de São Paulo, e não é nem São Paulo estado, é São Paulo cidade. Olha quantas experiências a gente relatou aqui de vivências escolares. E aí, uma das minhas ressalvas sobre o homeschooling é essa, né? Que parece que tem pais que querem privar os filhos de viver no mundo que a gente vive. E viver no mundo que a gente vive é a única maneira que a gente tem de mudar o mundo que a gente vive. Se a gente viver numa bolha, a gente não muda nada, né? Então,
É isso, não vou. E eu não tô discutindo profundamente isso, tá, gente? Acho que é uma Ixi. questão que daria pra discutir muito mais. Eu só tô pontuando um aspecto A sobre. gente não deveria discutir isso, mas tudo bem, tudo bem. O Castro Alves é na Zona Leste? É, Então a na gente Vila não tá falando nem de Industrial. São Paulo, Nem tá? de São A Paulo, gente tá falando da Zona Leste de São Paulo, né? Porque todas as escolas que estudamos, então, né, aparentemente são da Zona Leste, pelo menos que a gente comentou mais aqui, né? Então é muito diferente mesmo, né, as coisas. Muitas coisas em comum, algumas coisas em comum, mas muitas coisas diferentes, né? E eu fiz com a Carla, eu fiz um trabalho da faculdade, de uma matéria, que eu precisava gravar uma entrevista justamente com uma pessoa, né? Não era uma entrevista, era um áudio lá da pessoa contando, né? Foi na época da pandemia, então era como se fosse o estágio, sabe? Da pessoa contando a experiência dela. Então a Carla eu, com a Carla, né? Ela fez um pouco dessa, falou bastante, com mais detalhes de cada escola, assim, né? Porque ela ia lembrando, ia falando, então era mais fácil. E é muita coisa diferente, assim. Muita coisa diferente, né? E aí eu queria falar de algumas coisas que são incomuns, né? Primeiro, a competição. Falando para os estudantes diretamente, importante falar, né? A gente tem algumas competições, como a gente já falou aqui, competições mesmo, né? Olimpíadas e etc e tal, que deve ser usada a seu favor, meu amor, tá? Tirando essas competições, no dia a dia, você não tá competindo com absolutamente ninguém. Não é porque você tirou 9 e o seu amigo tirou 8 que você né? Entendeu? Só apontando uma coisa sobre isso, quando a Jé chegou Nossa, na eu lembrei escola, exatamente dessa situação. eu era muito boa aluna, sempre fui, né? Sempre tirei notas muito boas. E a Jé também era muito boa aluna. Aham. E quando eu falo boa aluna, não tô dizendo de uma pessoa com facilidades ou inteligente. Não, é boa aluna mesmo, aquela pessoa que vai prestar atenção nas aulas, vai se dedicar, vai Vai fazer. estudar. É boa aluna, real. E, e aí uma parte do nosso grupo, assim, da sala, nem só nossos amigos, começou a pôr a gente tipo, competindo, Competindo sabe? com a outra. E foi muito curioso, porque nem eu, nem ela entramos na onda. Isso é E tem importantíssimo. uma amiga nossa também, que é a Luana, e o pessoal fazia muito isso com a gente. E a gente dava zero bola, assim, tipo, não Sim. ligava o mínimo. Então acabou que não rolou, né? O pessoal tentava competir, mas não funcionou com a gente. Mas é curioso como, às vezes, a própria escola incentiva É. isso, Incentivo. né? Total. A própria escola incentiva que, quem é melhor. Na escola que eu trabalho hoje, a gente está premiando os estudantes de destaque. Mas não é o estudante de destaque que tira a nota boa em todas as áreas. Sim. É o estudante que se destacou naquele bimestre, numa matéria específica. E é muito legal premiar o destaque, gente. É muito legal mostrar que olha, você fez uma coisa bacana aqui. Então também não é aquela coisa da ausência da premiação. Não é que nunca ninguém pode se destacar e a gente não pode valorizar. É só que ninguém tá competindo com ninguém, que é o percurso de cada um de cada um. É isso. Não, eu tô falando isso porque você entenda que você não tá competindo com ninguém, que você vai ver que vai ser muito mais tranquilo a sua vida escolar. Sim. Faz o seu caminhozinho, faz as suas provas aí e tal, e é isso, tá? Isso também, né, na minha visão, tem muito a ver com vestibular, né? Porque toda a vida escolar, dependendo, toda não, né? Mas principalmente do ensino médio pra frente, culmina numa competição que é o vestibular. É. E aí, que aí eu também sou contra de muitos modos, aí a gente já conversou sobre. Mas é isso, eu queria só falar sobre isso, porque temos competições que crescem o ser humano e temos competições que só destrói, né, no sentido da sua saúde mental mesmo. Por exemplo, teve uma estudante minha, de uma escola qualquer que eu dei aula, aí que ela começou eu entreguei uma prova pra ela, ela começou a chorar, mas assim, chorar copiosamente. Ela tirou 9,3. E aí eu falei, fulana, por que você tá chorando? Ela falou, porque fulana tirou mais que eu. Aí eu fiquei assim, ó. Jesus Cristo, o que que eu falo agora? Aí eu comecei a chorar junto com ela. Que aí foi a solução que eu achei, e aí foi isso. Mas, entendeu? Então, pô, pra uma pessoa não comemorar um 9,3, é porque alguma coisa tá errada. Sim. 9,3 é 9,3, mano. Talvez eu fazendo aquela prova que fui eu que fiz, eu não tiraria 9,3, entendeu? Então é mais complicadinho, assim, tá? Outra coisa que eu queria pontuar também, fiquem à vontade, viu, gente? Pra ir falando aí, tá?
Outra coisa também que a Carla falou, que é dormir nas aulas. Errado, Carla. Tá? Mas Não, eu isso, trabalhava. é isso que eu ia falar. Então, É, como a nossa vida escolar também muda demais, como a gente falou, não só a entrada na escola, né? Toda a permanência nossa na escola muda muito de acordo com a nossa realidade, né? Não só financeira, como estrutural familiar, né? Por exemplo, tem gente que tem uma condição financeira muito boa, mas o pai viaja, os pais viajam, né? Todo ano. Aí vai trocando de escola, né? Tem gente que precisa trabalhar desde os 14. Você começou com 14, não foi? Com 15. Com 15. Então, e aí a gente, enquanto professor, Tatá, né? Já que a gente tá falando também desse... O que que a gente faz nesse sentido, né? Quando a gente vê uma pessoa que tá dormindo na nossa aula e você sabe que não é porque aquela pessoa, entendeu? Você sabe que é por outros motivos, né? Como que a gente lida com isso, sacou? É uma discussão muito grande, né? Mas eu acho que vale a pena a gente pelo menos começar ela aqui, entendeu? Eu acho que a gente nem sempre sabe, né? Muitas vezes a gente julga que sabe, às vezes não sabe, às vezes a gente não sabe o que tá passando com aquele estudante, com aquela pessoa. E aí não quero trazer culpabilização, não quero trazer culpa para os professores, porque às vezes a gente não consegue saber de tudo. Exato. Então, eu acho que um dos desesperos que me dá de vez em quando é falar assim, gente, eu tenho 30 seres humanos em cada uma das minhas salas. Não é na minha vida, é em cada sala que eu dou aula. Eu não vou conhecer aqueles 30 seres humanos, mas pode ser que eu conheça um e o Vitor conheça outro, e cada um dos professores conheça outro. A gente tem que confiar um pouquinho também na potência que é o coletivo, né? Sim. Porque eu não vou dar conta de conhecer os 30 seres humanos que eu dou aula daquela única sala. Mas se a gente compartilhar um pouquinho do trabalho, talvez a gente consiga fazer alguma Sim, diferença. É muito difícil, eu né? acho que às vezes também são os próprios colegas, né? Acho que nesse caso, assim, a família da Tá me adotou. Sim. A gente ia embora juntos pra casa, a gente estudava juntos, a gente vivia muito tempo juntos. Meus pais ficavam também muito tempo fora. Sim. Passaram por algumas turbulências ali no meio também. Então, a família da Tá, pra mim, assim, foi muito importante, né? Hoje eu tenho eles como minhas tias e tios, assim, do coração, né? Considero muito eles. E eu acho que às vezes não é só o professor que vai acabar acolhendo, às vezes os próprios colegas de sala acabam criando esses vínculos que às vezes você não tem nem com seus familiares, assim, de sangue, sabe? E, e acho que a Tá teve esse papel, assim, na minha vida, né? De muitas formas. Às vezes, obviamente, a minha mãe e meu pai conversavam com os professores do tipo, a Jéssica vai chegar na hora do intervalo, porque a gente tá vindo de viagem. E eu já ia com o uniforme dormindo no banco de trás, chegava lá, já, pô, já tô no intervalo. É, obviamente, os professores da escola entendiam, às vezes, a dinâmica, né? Por alguns poucos anos foi isso, porque depois veio minha irmã, aí minha mãe entendeu que não ia rolar, entendeu? Sim. Duas. Então, acabou, fiquei boa. A maior parte da minha vida foi mais tranquila em relação a isso. Mas o que eu quero dizer é que é isso também. Às vezes a gente pensa muito no professor, porque ele é essa figura, né? Mas às vezes tem os próprios colegas ali, o coordenador, a tia da limpeza que vai falar alguma coisa para você também. Tem muitas outras pessoas que acabam acolhendo esses alunos, sabe? Sim. Acho que na minha vida isso aconteceu com frequência, assim. É engraçado até falar isso, porque eu lembro o nome dessas pessoas, né? Da tia da limpeza, do tio que ficava na portaria. E às vezes eu paro pra pensar e falo assim, nossa, eu lembro mais o nome deles do que de algumas pessoas que talvez era pra eu lembrar e eu não lembro, sabe? Então, acho que é isso também, assim, entendo do papel do professor nesse sentido, mas acho legal quando a gente olha pra escola como um todo, Sim. né? Como uma escola educadora, né? É. Não só como professores responsáveis por isso. Mas como você falou, na minha sala tinha 40 alunos. O professor não dá conta. Nossa, muita gente. É bom que o pessoal da noite, os professores da noite entendiam a situação, sabia que a maioria estava ali porque trabalhava. Sim. Mas às vezes aquele aluno que não dorme, é aquele que não para quieto, mas ele não consegue se concentrar na aula porque, é verdade, você trabalha o dia todo. Eu trabalhava em obra. Chegava na escola, eu queria dormir. Eu queria fazer qualquer coisa do que ficar pensando em fórmulas, em fazer cálculos, porque é a realidade. E como você falou, às vezes eu saía da sala porque eu não estava
não tava conseguindo me concentrar, nossa, eu fazia altas amizades com as tias da limpeza, com a coordenadora, e cria todo esse vínculo, Sim. né? É que teve turmas, acho que não era da parte da noite, que já era mais pesado, mas aí a gente pensa na parte da família, igual que você tá falando. Às vezes a menina chorou, eu vejo isso, que é um caso Sim. meu, que tem aquela pressão da família de tipo, ai, você precisa tirar notas boas. Não, 8 é medíocre. Você não pode tirar 8. Aí você fica com aquela pressão, né? E, levar meu boletim era uma coisa que, nossa, eu morria de medo. E eu convivi com outros colegas que também era assim. De tipo, o pai passava na porta, porque eu não sei se ainda tem isso, aquele negócio dos pais. Tem uma reunião com os pais selecionados. E aí tinha pai que participava e ele entrava na escola, né? Ele podia entrar pra fazer a reunião e aí uma amiga minha, uma colega, viu o pai dela passando e ela tava em pé. Isso na 5ª série. E ela tava em pé e ele viu ela em pé. Nossa, ela começou a entrar em desespero. Nossa. Tipo, porque ela tava em pé na aula, entendeu? Uhum. E na cabeça dele, ela ia estar fazendo qualquer coisa menos estudando. Nossa. Então, não é só em relação aos professores, tem a parte da família, de todo o resto, né, do aluno. É muito complexo. Nessa pressão além, toda. né? Uhum. Mas sabe o que eu acho engraçado? Você tava falando, cara, eu tava pensando aqui, né? Eu comecei a faculdade trabalhando, né? Então, eu trabalhava bastante, chegava bem cansada. Parece que na faculdade estão mais ok em relação a você dormir na Sim. aula, assim, tá cansado, do que alguém que precisa na escola, né? Sim. Então, não sei, fiquei refletindo Acho que sobre na isso. faculdade, num geral, tem professores que não, mas no geral se encara que todo mundo é adulto, então cada um É. cuida Cada um de faz o que si. quiser. Acho que Isso. sim, acho que é isso. Na escola a gente se sente muito responsável por dar as orientações, dar as diretrizes, porque são pessoas mais em formação, né? Uhum. Mais uma formação inicial, digamos assim. Sim. Sentido. Quer puxar um assunto? Eu queria. Não, é porque eu acho que a gente foi muito ambicioso ao dizer que a gente conseguiria falar de memórias da escola num episódio. Não. Eu já abandonei isso no minuto 10. Não, eu digo mais que assim, a gente tá teoricamente caminhando para um final de episódio Sim. já, né, em termos de tempo, Uhum. e sinto que a gente podia continuar falando sobre isso, assim, Umas 5 horas. tranquilamente. Eu sei que a gente fala isso todo vontade episódio. também. A Ah, Cá também. chegaram! Eu avisei que era A tranquilo. gente tá assim no começo. É, o começo treme. Você viu que eu gaguejei no começo? É assim, gente. É. Depois flui. Eu só queria falar também uma coisa que até o Fernando que tá trabalhando aqui perguntou no começo, né? Sobre vários empregos, né? Hum. Então, que a Jé falou também. E é isso acontece muito, né? O professor tá esgotado, às vezes, desmotivado e tal, por ter vários empregos. Assim, a gente tem algumas táticas, né? Fazer a lousa bem devagarzinho, pra, né, dar o tempo de aula. Essa eu já peguei, A essa gente tática tem aí. algumas táticas. Temos, gente. Todo mundo tem, a gente também tem. Mas é assim, a gente ainda precisa trabalhar em vários empregos, né? A gente já comentou disso no episódio com o Antônio, em outros episódios também, em todos os episódios, né? E aí, quando a gente chegou aqui, o Fernando que tá trabalhando ali, ele perguntou como que faz, né? Como que faz para vocês trabalharem num lugar só e depois ir para casa descansar, como é geralmente, né? Com todo mundo, não é verdade? E aí tem algumas saídas, né? E você quer começar com a saída? Não, fica à vontade. Vou falar, porque Especialmente porque é um episódio também de Dia dos Professores. também é de Dia dos importante a gente falar sobre Professores, isso. né? É importante, né, gente? Assim, a gente, o professor, ele não trabalha só em sala de aula. Eu brinco que a sala de aula é meu lazer. Não é. Mas perto do trabalho que a gente tem fora, parece que é, né? Assim, Então, chegar e dar aula é tranquilo, tranquilo. tranquilo. Às vezes, depende Então, da sala. é diferente, gente, de outras profissões, que eu também, a intenção não é desmerecer as outras, é falar da minha, que você vai trabalhar. Você não fica muitas vezes, tem profissão que sim, né, que fica preparando relatório e tal, não sei o quê, mas a gente prepara a aula todo dia. Ou às vezes, dependendo, se a gente for muito organizado e se a gente não tiver nada para fazer, o que nunca acontece, a gente prepara durante um final de semana as aulas da semana. Mas não dá, nem sempre é assim, né? Então o professor trabalha mais fora do que dentro, né? Eu dou aula em um colégio que eu dou aula de Olimpíadas. Minha Nossa Senhora.
como é difícil preparar a aula de Olimpíada, mano. Porque a Olimpíada é um negócio mais avançado, aí e os alunos são mais, né, têm mais facilidade, perguntam coisas mais difíceis. Então não é preparar uma aula do dia a dia de oitavo ano, por exemplo, que eu dou aula hoje, ou de pré-vestibular, que também é difícil, né? Não é que seja fácil, mas as Olimpíadas demora mais, assim. Eu acho que, desculpa te interromper, Não mas tem acho que tem problema. a ver com as Olimpíadas, elas sempre são novidade, Exato. né? Você tem questões novas todo ano e gente criando coisas todo ano, Toda hora. que é diferente de quando a gente vai preparar uma aula regular de um conteúdo que a gente já. Não é que a gente dá a mesma aula todo ano, gente, não é isso. A gente já deu aula disso antes, a gente tem Sim. repertório. A gente sabe qual questão caiu na FUVEST 2000 entendeu? Tem um professor de uma escola que eu trabalho que eu falo, você sabe se fazer? Eu falo, sei. Essa aí caiu em 96. Eu falei, 96? Eu falei, pô. Entendeu? Então a gente tem outras atribuições além da escola, né? E a gente recebe por elas. Não tanto quanto deveria também, né? Na maioria das escolas. Então, gente, essa coisa dos vários empregos é muito complicado porque não é simplesmente uma dupla jornada, né? Não é simplesmente uma dupla jornada, por quê? Porque se eu pego uma outra escola, eu tenho que preparar as aulas dessa também. Então já multiplicou a jornada por 4 Sim. já. Eu trabalho em 3 lugares, gente. A minha jornada é multiplicada por 6, entendeu? Então, não é simplesmente, ele trabalha de manhã. Não é assim. Eu trabalho 8 horas. Eu trabalho das 9, vou embora só 7 da noite, você vai embora meio-dia? Não, não é assim. Não é assim, né? Então, toda vez que a gente acaba aumentando os nossos empregos, a gente acaba aumentando mais ainda o nosso trabalho dentro de casa. Teve um dia, né? Eu sou casado com a Carla, como eu falei. Teve um dia que eu consegui, por algum milagre, adiantar o trabalho e eu consegui ter um domingo É livre verdade. inteiro. E pra gente foi maravilhoso, que a gente ficou junto, a gente conseguiu Poucas as vezes, hein? poucas às Muito vezes, porque raro, tipo, muito raro. de domingo o que que acontece? Expondo a intimidade do casal. De domingo, geralmente, a gente acorda tarde, aí a gente faz compra na feira, às vezes, almoça, eu vejo o jogo de futebol, a Carla dorme à tarde, deu 6 horas da tarde, ela vai estudar e eu vou trabalhar. No domingo, pô. E E não vai é pra até às ser 11. assim. Não, não deveria. Não né? é pra ser assim, entendeu? Então, é isso. Primeira parte. Calma que eu tenho a segunda. Não, e eu só queria pontuar que isso não é uma exclusividade dos professores, a Sim. sociedade inteira está sobrecarregada. Sim. Acho que a gente pensa nessa coisa da produtividade e tudo mais, então não é algo exclusivo nosso, mas pra gente tem uma questão, às vezes, desse trabalho ser invisibilizado, Sim. às vezes tem uma questão desse trabalho não ser remunerado, porque muitas vezes ele não é, ou não é remunerado proporcionalmente. E reforçar o que a gente já disse em outro episódio, que é, geralmente, os professores não trabalham em mais de uma escola porque querem. Sim. A gente trabalha em mais de uma escola porque a gente precisa compor salário, já que o nosso salário não é adequado para o que a gente faz. Sim. Essa era a minha segunda parte, tá, gente? Essa era a segunda parte. Porque, assim, hoje é muito fácil, né? Eu pegar um caso particular e falar que é sempre assim, mas não é. Hoje, graças a Deus, a minha fé, a mim e a tudo, né? As minhas indicações, ao meu trabalho também, eu trabalho nos lugares que me pagam bem, né? Mas eu não posso falar que é porque eu recebo bem que todo mundo recebe bem. Não é assim que funciona. Então eu vou falar da desvalorização dos professores sempre, né? Porque essa é a regra. A desvalorização é a regra. Eu sou uma exceção hoje, até o final do ano, né? Porque uma das escolas que me pagam melhor, eu só tô cobrindo uma licença maternidade, né? Quem sabe? Não sei se eu vou continuar lá o ano que vem, não sei se não vou, então é isso. Talvez no final do ano eu volte a ser uma regra, infelizmente, né? Então, por que que a gente trabalha em vários empregos? Não é porque a gente gosta, é porque a gente precisa, né? A gente gosta muito de dar aula sim, a gente gosta muito de trabalhar assim, mas, mano, não é por aí, né? Se eu tivesse trabalhando só de manhã, ganhando um salário ótimo, eu só ficaria de manhã. Eu juro pra vocês que eu só ficaria de manhã, entendeu? Só que não é assim que funciona, né? Então, não deveria ser normal. A gente não pode normalizar um professor ter vários empregos.
É tão normal que quando às vezes eu falo, você é professor, eu dá aula onde? Na escola fulano de tal. Legal. E onde mais? Não, só lá. Só lá? Quanto que paga? R$ 500? Já Na- pergunto pra Na lá. rede pública é a coisa mais comum. Tipo, mas você acumula? Não. Como assim você não acumula? Entendeu? E isso não pode acontecer, gente. Se o cara é, sei lá, engenheiro, você fala, trabalha onde? Na MRV, sei lá, só chutei uma coisa de engenharia civil. E onde mais você trabalha? Não, ninguém fala isso. E por que a gente tem que ser assim, entendeu? Né? Então, é isso que eu queria falar. E uma das chaves, né, pra gente mudar isso, primeiro, valorizar o professor monetariamente, pagando mais, isso é muito importante. E também isso na sociedade inteira entender que a preparação de aula, que a correção de prova, que a preparação de prova, prova substitutiva que tem que ser paga, tá? Eu descobri esses dias, tá? Que prova substitutiva tem que ser paga. Tem que ser paga, tá? Entre outras coisas, precisam ser pagas, gente, né? Essas coisas precisam chegar até a gente e essas coisas precisam ser tratadas como trabalho, porque não é brincadeira. Não, chega lá e dá qualquer aula. Não, nunca farei isso, entende? Então, é necessário que o fora de sala de aula do professor seja encarado como trabalho que é, porque entendeu? Eu só ia acrescentar, assim, dos alunos também terem mais empatia por esses professores. Eu acho que eu demorei muito para anotar que o meu professor estava sobrecarregado, por exemplo. E não é que ele estava desmotivado ali, né? E inclusive um excelente professor. Então, eu ia acrescentar isso. E uma outra coisa que é engraçado é que às vezes eu ainda me pego descobrindo professores. E eu vou explicar. Eu tenho uma professora, né, que me dá aula, que é uma personal. E aí outro dia eu falei, será que a gente não pode amanhã? Ela falou assim, não dá tempo de eu preparar a aula. E eu pensei, nossa, é verdade, né? Ela prepara uma aula antes. Ela não chega aqui. Então, talvez se a gente também pensar, assim, né, sobre o nosso corpo, né? O professor, ele também precisa preparar uma aula. Então, isso é algo que eu ainda aprendo, que existem muitos tipos de professores e que às vezes eu me pego olhando e falando, meu Deus, eu esqueci que essa pessoa, ela, além da aula, ela também precisa fazer outras coisas para me dar essa aula, né? No Pilates, por exemplo, de eu chegar e falar assim, eu quero entrar aqui e fazer... Não, mas o que você tem? Eu falo, todos os problemas que eu tenho, a pessoa, bom, então vamos precisar. Pensando, putz, só na outra semana, mas na verdade também tem que ter todo um preparo para me receber ali daquele momento. Então, era isso que eu queria acrescentar aqui na fala de vocês, que eu continuo aprendendo muitos professores que existem. Justíssimo. E que acho que é legal também as pessoas terem empatia por esses professores aí, que não é só no momento da aula que eles são professores. Justíssimo. Gente, eu queria propor da gente ir para as perguntas rápidas. E depois... Porque tem duas pessoas aqui que estavam ansiosas pelas perguntas rápidas. Você sabe, Na Vitor? verdade, nervosa. Mas elas queriam perguntas rápidas. Entendi. Elas vieram assim, tipo, vai ter Vai perguntas ter, rápidas. vai. Ai, gente. Pode não ter também, né, cara? Justiça. Tudo bem. Tá, e aí a gente faz as perguntas, depois a gente volta pra finalizar aqui. É isso? E aqui, tá bom. Por mim, tanto faz. Ótimo. Tá bom? Você quer fazer? Não, pode fazer. Não, Sempre sua. Essa é verdade. Eu ia falar, é sua, mas não é minha. Olha só que maravilha. Bom, gente, então vamos lá pro segundo quadro da... Tá animada, Carla? Olha só. Ansiosa. Vamos lá pro segundo quadro aí Falar da tentativa do da nosso- Carla de tentar ver, não conseguiu, né? Carla? da nossa... Não foi. do nosso podcast, tá? Que são as perguntas rápidas. Essas a gente pegou mais leve, talvez. Talvez não, tá? Talvez não. B quadrado, brincadeira. Então vamos lá, primeira pergunta é a mesma pergunta para todo mundo, tá? Então é isso. Um professor que marcou a sua vida. A professora de português. Eu acho que ela me deu aula na 7ª série. E ela estava explicando. Nessa época eu era uma boa aluna. E eu sentava na frente. O nome dela é Creuza. Não tenho contato com ela, infelizmente. Mas eu tava sentada na frente da mesa dela, assim, acho que a segunda. E ela tava dando aula. E uma colega minha falou, eu não entendi. Eu virei pra explicar.
E ela chamou minha atenção, falou, Carla, olha pra frente, não sei o quê. Aí depois ela perguntou, a gente tinha essa intimidade, falou, o que que você tava conversando? Eu falei, eu tava explicando pra ela. Aí ela falou assim, nossa, eu vejo o seu nome e eu vejo duas coisas. Que é o seu nome na porta de um consultório, tipo, que você vai ser uma coisa meio médico, você tem o nome de médica, ou dando aula. E aí, tipo, minha cabeça mudou daquele momento, que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado que eu poderia ser médica, eu nunca, não quero, mas assim, uma profissão que na escola pública a maioria das pessoas não pensam e não é incentivado, né? Aí mudou, assim, completamente a minha visão sobre mim, sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer, entendeu? E aí ela falou, não, eu vejo o seu nome estampado nos lugares. E foi muito genuíno da parte dela. E aí eu peguei um carinho por ela muito grande. Ela é uma querida. Acho que é esse, assim, que Nossa. eu lembro mais. Já? Nossa, são tantos, difícil, né? Mas acho que uma professora se tornou uma professora e pra mim sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu admiro como profissional e como pessoa é a Thaís. Então, ela é a Que professora massa. que marcou a minha vida, assim. Excelente. A Tá fez eu me apaixonar por matemática na sexta série, com a paixão que ela já tinha de falar sobre matemática e de ensinar. Gente, aqui, assim, a gente foi muito privilegiada na escola, porque a gente ia na casa dela estudar, entendeu? E era de graça, ainda ganhava uns biscoitinhos. Então, não tem como não ser a Thaís. Massa. Com certeza é a professora que marcou minha vida. Eu vou dizer que eu tava na expectativa de que ela falasse um professor que deu aula pra gente. Pra eu ficar lá, nossa, quem que ela vai falar? Tava aqui pensando, mas obrigada. Bom, surpreendo, desde 2003. Pô, já que é um episódio diferente, vamos embarcar também, Thaís. Um professor que marcou sua vida. Tem muitos. E a professora que eu sempre falo é a Elvira, que foi minha professora de matemática por muitos anos. Eu sempre falo dela primeiro, porque ela foi uma grande referência para mim. E ela não foi só uma grande referência porque ela dava aula de uma matéria que eu gostava, mas porque ela dava aula se importando com o quanto que os estudantes estavam compreendendo aquilo que ela falava. E ela era uma professora rigorosa não rigorosa no comportamento apenas, rigorosa no conhecimento mesmo, na forma como a gente argumentava sobre as coisas. Então, ela foi uma professora bem importante para mim. Massa. Mas muitos outros. No meu caso também tem muitos e muitas. Menção para minha mãe, né? Mas a minha mãe, assim, como professora, para mim, sendo sincero, não marcou tanto porque eu não tive aula, não acompanhei tanto, né? Essa parte da minha mãe. Porque enquanto minha mãe estava em vida, eu nem pensava em seguir a carreira de professora, assim. Mas a parte da educação me trouxe bastante a minha mãe, né? Vou dar uma roubada mesmo. Sobre matemática, acredito que o Nixon tenha sido o que mais me marcou. E na minha vida, acho que não preciso falar que é o Jorge, né? Acho que na vida inteira, assim, com certeza o Jorge foi o professor que mais me marcou quando eu penso em escola, como eu penso na minha profissão também. Massa, um já foi. Pergunta 2. Aí quero ver vocês lembrarem, tá? Mas vamos tentar. Melhor lembrança da escola. A melhor, assim. Não vale trocar. Tô brincando, sacanagem. Eu acho que no evento cultural que a escola fazia, teve na escola de Jundiapeba, não teve. E o primeiro contato foi na de Guaianazes, e que era basicamente você tinha apresentações, né, de teatro, você podia escolher de dança. E eu não gostava de nenhum, né, de me expor. Então eu fiquei, acho que fiz maquiagem de quem ia apresentar, alguma coisa do tipo. E foi nesse momento que os alunos que não eram, não se destacavam nas matérias, eles começaram a se destacar em outras coisas que você, né, até os alunos ficavam, nossa, eu não sabia que a pessoa fazia isso, sabe? E eles davam nota também. E eu tenho uma lembrança muito boa porque foi muito receptivo, porque quando falaram, eu fiquei nervosa, eu falei, gente, eu vou ter que apresentar para a escola inteira. E podia ir os pais e tudo mais. E eu falei, gente, não vou fazer. E aí falaram, não, você pode fazer qualquer outra coisa, né, que entre na parte artística.
e sair um pouco da sala de aula. Isso trouxe uma visão muito diferente, assim, das coisas. O quanto não tem esse incentivo nas escolas, pelo menos nas que eu passei, que tem alunos, hoje eu conheço, né, pessoas que estudaram comigo, que foi pro meio artístico e se destaca de uma maneira, assim, que na época, geralmente é o que é verdade, que assim, a gente olhava e falava assim, nossa, essa pessoa não vai fazer uma faculdade, que todo mundo fala, né, da faculdade. E você olha pra pessoa e ela tá se destacando, assim, em peças teatrais, em eventos. E nesse momento que eu vi que tinha outras opções, porque também na minha família sempre foi muito, você precisa fazer faculdade, você precisa ser médica, advogado, etc. E naquele momento eu falei, nossa, não é só isso, né? E aí abriu um leque na minha vida, que hoje até é uma das coisas que eu gosto, que é a fotografia que teve lá no evento. E que eu nunca pensei até aquele momento, entendeu? E aí hoje foi naquele momento que eu me encontrei, uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Então me marcou muito. Nossa, eu acho que foi gincana. E aí eu vou explicar por que foi a gincana. A gente estava, acho que no terceiro colegial. E a nossa sala sempre foi aquela sala que todo mundo ali estudava muito, eram excelentes alunos, nunca tinha dado trabalho para a escola, né? E aí a gente viu disputando entre as séries ali por uma gincana. E foi um momento em que as panelinhas se juntaram em prol de uma coisa. Só que, ao mesmo tempo, queria que a outra sala também ganhasse. Então, eu acho que foi um momento em que duas salas, que até então tinham perfis completamente diferentes, se juntaram em prol de um mesmo objetivo, que basicamente era dar dor de cabeça para a diretora. Que a gente queria que as duas ganhassem, porque a gente se empenhou muito. E foi um empenho, assim, gente, sério, foi um empenho assim, absurdo. Nem os professores, nem a coordenação esperava que a gente se empenhasse tanto com uma gincana no terceiro colegial. Tipo, o que tá acontecendo? E era assim, oitava série não vai ganhar, a gente vai ganhar, entendeu? Era uma coisa bem forte. E aí, acho que isso me marcou muito, porque as diferenças foram deixadas de lado. Eu acho que foi um momento que todo mundo se deu conta que não era mais só sobre a gincana, sabe? Era sobre o momento em que a gente estava passando, que era para se formar e encerrar aquele ciclo ali. Isso me marcou muito. Foi um momento em que eu vi pessoas que nunca se falaram durante a escola ali brigando pelo direito de ir no passeio, que no fim acho que ninguém foi no passeio porque Não foi. não foi porque não deu empate. Então a gente decidiu que ia ser igual. Mas eu acho que foi esse momento. Mas eu acho muito legal isso. Acho que a escola e os professores tinham que incentivar isso. Já aconteceu também na minha turma. E realmente é muito diferente todo mundo se juntar por uma causa, né? E depois fica uma coisa muito mais leve a sala. Harmônico, né? Eu senti isso também. Foi até disso, assim, eu acho que algumas pessoas ficaram tão empolgadas que um dos nossos amigos... Eu preciso contar essa situação, porque foi muito boa. Dois dos nossos amigos eram extremamente, assim, nerds, né? Pra ficar mais claro. E aí, eles decidiram que eles iam fazer algo, assim, muito fora do que eles estavam acostumados a fazer, né? Que era pular na piscina do colégio. E aí, eles foram dar uma de rebelde, tipo, vamos pular na piscina. Só já que a gente tá se formando, enfim, vamos pular, né? E eles pularam na piscina. Só que aí, se pular na piscina, tem as consequências disso, né? Porque não importa se você é o melhor aluno, tem que ter a consequência para aquela pessoa. Eu vou passar pra Thaís, porque essa segunda parte é a melhor. É que eu fico um pouco revoltada, sabe? Assim, a pessoa decide fazer uma coisa errada e ela não banca. Você vai decidir fazer uma coisa errada, você banca, entendeu? Aí essas duas pessoas pularam na piscina. Pensa vocês, gente. Vocês decidiram pular na piscina. É a última semana de aula do terceiro ano do ensino médio. A coordenadora chama vocês e fala assim, não, absurdo, vocês estão manchando a imagem que vocês construíram aqui na escola, blá, 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 blá. Amanhã vocês venham cumprir suspensão, vocês têm que copiar livro, sei lá o que ela mandou eles fazerem. O que vocês fariam, pessoas? Nunca mais voltava, né? óbvio. Obrigada, eu já Faltava. já fiz meu nome. Sim. Tá tudo bem. Os dois foram cumprir a suspensão na escola. Entenderam, gente? Que assim, quem não sabe quebrar regras não quer. É o nível da verdade. nerdice, assim,
Gente, mas não aparece mais. Beijo pra vocês. Ah, eu amo vocês, viu? Eu precisava contar essa história. Eu amo essa história. Nossa, não aparecendo nem ferrando. Gente, é muita Não tem nerdice, porquê. né? Concorda? Ele só quis errar naquele momento que ele pulou a piscina. O resto eu vou fazer certinho. Exato. Tem muito sentido Eu, isso. hein? E você, Tana? Uma lembrança da escola? Melhor delas. A melhor delas. Não quero duas, quero a melhor. Meu Deus, não sei. Muita pressão. Pode ser a mesma, tá? A gente estudou na mesma, brincadeira. Não tava esperando que você fosse trazer essa pergunta pra mim. Viu? Viu só? É assim que a gente escreveu? sente. Ela que escreveu as perguntas? Não, mas é que era só pra vocês, entendeu? É assim que o pessoal se entendi. sente. É. Vou falar a Preparou minha. a gente pra essa É aula. verdade. A minha melhor lembrança foi a viagem de formatura do terceiro ano, né? A gente viajou pra Florianópolis e, pô, foi muito legal mesmo. Porque eu lembro que eu fiquei 7 dias lá e todo o segundo semestre do terceiro ano querendo voltar pra lá, porque foi bem da hora, assim, foi uma parte bem importante, assim, como eu falei, vereador, assim, tinha muita gente que eu gostava muito lá. A gente chorava, porque a gente achava que nunca mais ia se ver, né? A gente tinha essa impressão na escola. Depois do terceiro ano, ninguém nunca mais vai se ver. E não foi nada disso que aconteceu, mas, né? Então, a minha lembrança favorita da escola é minha viagem de formatura do terceiro ano. Eu acho que eu tenho algumas, mas uma das que eu gosto mais é um teatro que a gente fez. A gente fez um teatro, eu era diretora da peça. E me deu muita dor de cabeça ser diretora daquela peça. Porque as pessoas saíam pra almoçar e não voltavam pra ensaiar. E era uma festa, assim. Mas foi muito. A gente escreveu o roteiro, a gente foi atrás de figurino, a gente compôs toda a peça, a gente brigou com a coordenação, porque a gente queria uma cena que não ia poder Coitada ter. da nossa coordenação. Nossa senhora. Então, Gente, era foi, Depois a gente pensa nisso. Empenhada, né? foi bem legal. Foi um momento importante, assim, acho que de uma formação extracurricular, né? Justo. Amiga, a gente perdeu a oportunidade de falar que foi quando a gente se conheceu, né? Vocês perderam a oportunidade de ser fofinhas uma com É... a outra. Eu juro, É que foi bem ruim, por isso que eu preferi não falar. É, eu juro que passou pela minha cabeça, mas o momento em si que a gente se conheceu não foi tão legal. Que fiquem Eita. deixa Já pra lá. para o próximo. Não, brincadeira. Foi ok, viu, gente? Tá tudo bem. Siga para a parte 2. Terceira pergunta. Um método de estudos preferido? Ih, olha lá. Nossa, quem foi que escreveu essa? Né, Thaís? Foi a né? Thaís. Ai, gente, não sei. Não Nossa, sabe? difícil. É difícil. Difícil Eu não sei qual que é o meu porque também, depende muito da matéria. Em teoria, eu acho que escrever no post-it e ficar Excelente. passando. Excelente. Agora, matemática, eu não lembro. Não, Desculpa. tudo bem, não tem problema. Tá tudo É que a bem. gente faz isso na calculadora na faculdade. É. É verdade. No Não... dia a dia também é. As Talvez. fórmulas você Tudo tranquilo. tem lá às vezes, né? Então. É isso. Nossa, eu adorei essa pergunta, porque eu acho que minha vida teria sido muito mais fácil se eu soubesse como estudar. Eu acho que eu gastei muito tempo tentando estudar e menos tempo tentando saber como era o melhor jeito pra mim estudar. Eu fazia uma coisa que a Thaís odiava, que era eu copiava o enunciado do exercício. Lembra, tá? Nos meus cadernos. Olha o olhar dela, do tipo, meu Deus. Ela Nossa, mas eu refazia Eu o refazia Eu faço isso exercício. até hoje. Ela refazia, recopiava. Não é que ela Recopiava. copiava uma Também. vez, ela recopiava Eu tudo. recopiava. Eu também faço Porque eu acreditava que eu ia criar um padrão na minha cabeça Ah, de não, que não era assim, não. se fosse aquele estilo de pergunta, eu já sabia qual era a resposta, sabe? Aham. Uma coisa bem louca, assim. Não deu certo. E aí, a Thaís estava certa desde o começo, né? Ah, não é mesmo? E aí eu acho que eu fui fazendo várias tentativas, o famoso decoreba, muitas tentativas, assim, até conseguir chegar aonde, né? Tentar estudar em grupo, nossa, funciona pra muita gente, pra mim não funciona. E aí eu acho que isso, eu gostei muito dessa pergunta, porque acho que a gente deveria gastar mais tempo tentando descobrir como é que a gente aprende as coisas, Sim. né? E aí eu descobri que minha forma de aprender tá muito relacionada a aplicar
colocar aquilo em prática logo que eu absorvo aquilo, né, pela primeira vez. Então eu tenho muito essa necessidade, até no trabalho, assim, quando me passam um projeto, eu já quero começar ele, eu já quero, por tentativa e erro, já quero experimentar, eu tenho muito essa parte da experimentação comigo. E acho que o fato de eu ter aprendido que era dessa forma que eu aprendia, eu consigo lidar mais até com o meu trabalho. Porque no meu trabalho eu já observo alguma coisa e já falo, vou por esse caminho, porque é onde eu sei que eu consigo absorver melhor, sabe? Então, eu gostei bastante da pergunta, tá? Escreveu. Achei boa. É isso. O seu, Tatá? Explicar. O meu é executar. Fazer exercício é o que eu gosto mais de fazer. Para as últimas duas perguntas, bate pronto, porque o nosso tempo está aqui, ó. Tá? Porque vocês estavam com toda a vergonhinha e falam muito, pra caramba. olha. Que bom. Foi um ótimo episódio já agradecendo, tá? As duas últimas, eu vou fazer elas juntas e aí vocês respondem, tá? Primeira, matéria favorita. E segundo, qual é o seu lanche favorito do intervalo? Quando você comia ali na cantina ou quando você levava. Bate pronto, papo. Matéria favorita era matemática. Agora também tão boa, mas... E lanche, por incrível, eu amava o macarrão da escola. Macarrão? Nossa, muito bom. Excelente. Aliás, o macarrão da prefeitura é muito elogiado. É. Da escola que eu Sim. trabalho. Assim, muito É verdade, elogiado. nossa, muito bom. Você já é. Matéria favorita na escola. Putz, já fui da química, da física. Acho que eu vou ficar com ciências para tentar englobar tudo ali no meio. Acho que essa era a minha matéria favorita. Na faculdade era uma que se chama Desenvolvimento Integrado ao Produto, que é para você desenvolver um produto mesmo, né? Tudo que requer disso. E o lanche, nossa, eu amava pão de queijo. Muito bom. Eu acho que eu comia sempre, assim. Não era dos melhores, mas pão de queijo Não, até hoje, assim. é Eu isso. gosto de comer com tudo. Toda hora eu tô inventando de fazer alguma coisa com meu pão de queijo. É isso. Justo. Tá? Matemática. Mas Jura? eu gostava de tudo, gente, de verdade. Eu só não era muito boa em educação física e geografia, mas eu gostava de tudo mesmo. E meu lanche era chocolate, batom. Nossa, Batom. chocolate mesmo. Bom, minha matéria favorita, acho que já tive várias, como a já falou, né? Acho que no ensino médio, primeiro ano foi matemática, segundo ano foi física, terceiro ano foi química, né? A gente vai mudando, mas acho que no somar das coisas aí, matemática também. Meu lanche favorito, mano, eu sempre gostei de porcaria, mas porcaria, entendeu? Salgadinho, assim. Né? Um pouquinho menos, porcaria. Não Mas tanto, é né? o hamburgão, né? Ah. O hamburgão era sempre mais caro, mas olha lá, o Fernando tá concordando ali. O Fernando até balançou a cabeça que é assim, É, tem o que ser, hamburgão. certo? Então, é isso. Esse é o meu lanche e minha matéria. Bom, gente, vamos improvisar esse final aí, porque realmente a gente passou um pouquinho, né, do que era. Tinha algumas coisas pra falar, não vou falar disso. Depois eu falo no meu Instagram sobre isso. Eu vou aproveitar, acho que pode ficar com a gente essa parte, tá? E depois a gente agradece as meninas. Para falar bem rapidamente mesmo do Dia dos Professores, né? Um pouquinho, dar uma mensagem. Porque, assim, esse episódio tá acontecendo para homenagear esse dia, né? Que é o Dia dos Professores, das professoras. E assim, gente, a mensagem que eu tenho para deixar, assim, para os meus colegas de profissão, né? Que bom que a gente existe, a real é essa. Agradeço muito a existência de todos vocês, né? Peço responsabilidade com as coisas que a gente faz, né? Porque a gente é responsável por muita coisa. Deu para ver um pouco disso nas falas que a gente teve hoje, não só a Gé e a Carla, mas como eu e a Thaís também. Os professores que nos rodeiam, eles ajudam a gente a permear aí a honestidade, a motivação e as coisas que a gente faz. Então a gente tem muita responsabilidade, sim, né? Então eu queria pedir isso. Desejo, como diria Frejá, que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também, tá? Muito mesmo. E que a gente consiga ser reconhecido de verdade pelo que a gente faz, porque
sim, a educação é a principal, eu não gosto da palavra arma, mas nesse caso ela se encaixa, mas é a principal arma que a gente tem para mudar as coisas. Não é de curto prazo, vai ser de longo prazo mesmo, de médio e longo prazo, mas a gente precisa acreditar nela, né? Então, que vocês consigam de coração, assim, se manterem firmes. Vamos para a luta também, vamos se unir mais. A classe de professores não é uma classe tão desunida como outras que eu conheço, mas tem algumas desuniões aí, então a gente precisa se unir mais. E feliz Dia dos Professores, das professoras para vocês. Que vocês ganhem muito chocolate, que é o que a gente ganha mesmo. Chocolate a gente ganha muito. É, quem fica feliz é a Carla, né? Eu não como quase, a Carla é uma massa. Então, feliz Dia dos Professores e das professoras para vocês. E que o ano que vem o salário de todo mundo multiplique por 13. Então, é o que eu desejo para vocês. Eu preparei um texto, Ah, tá? Mas eu não vou ler, não. Ih. A gente realmente estourou nosso tempo e eu vou deixar, me comprometo a fazer a leitura no nosso Instagram, tá Tá bom? bom. Então depois vocês acompanhem a gente lá pelo Instagram que eu faço a leitura por lá. Queria aproveitar e puxar um agradecimento para as Sim. meninas que estão aqui, para Jéssica, para Carla. É sempre bom estar com pessoas que a gente gosta, né? Então, primeiramente, assim, para além do que foi dito, somos pessoas que se gostam. Então, que bom que vocês estão aqui. E aí, eu agradecer pela partilha, né? Pelas histórias, pelas vivências. E aí, eu queria puxar uma coisa que para mim é muito importante ser dita aqui, que é a questão de que qualquer pessoa pode falar sobre escola. Qualquer pessoa tem vivência da escola. Todo mundo passou por ali. O que é diferente de qualquer pessoa poder legislar, dizer, determinar o que acontece na escola. Aqui a gente está falando de memórias, de vida, de particularidades, de individualidades. É diferente de quando a gente fala de política pública, de quando a gente fala de currículo, de quando a gente. Que aí são conteúdos técnicos, né? Boa parte dos nossos episódios a gente conversa com professores, também pensando nas técnicas, também pensando num conhecimento que é especializado, que precisa de formação, que tem que ter seriedade, comprometimento. Mas vivência todo mundo tem. Sim. Experiência todo mundo tem. Então, que todo mundo tenha espaço para falar da escola, para viver a escola, para questionar a escola, mas resguardando as proporções de que tem uma área de conhecimento aí que precisa ser valorizado como uma área de conhecimento. Então, obrigada por partilharem com a gente, obrigada por partilharem da vida de vocês, mesmo não sendo a área de conhecimento de vocês, e por serem tão abertas sempre para ouvir e para aprender também. Da minha parte também, queria agradecer vocês por terem aceito esse convite, essa loucurada, como eu falo, né? A Carla estava suando frio, Tava né? mesmo. A Jéssica também falou que estava, então muito obrigado mesmo. É muito enriquecedor conversar com pessoas, né, que não são da educação também, né? Aqui a nossa proposta do podcast é outra, né? E tudo mais, de falar com professores, profissionais, a gente vai abrir mais isso e tal. Mas trazer vocês aqui foi muito bom, né? Muito importante a gente ouvir o outro lado, né? Da onde, porque a gente está acostumado a falar da onde sai, né? A gente tem que ouvir um pouquinho da onde chega. Então, muito bom, muito importante pra gente. Fiquem à vontade, em ordem alfabética, para dar o seu tchauzinho e depois eu termino o podcast, tá bom? Fica à vontade, meu amor. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu amei participar, me senti importante de estar partilhando as minhas vivências. E queria dizer para os alunos, respeitem os professores de vocês. É muito difícil, a gente, né, viu aí, eu casada com o Vitor, vejo aí as histórias. E para os professores, entendam que por mais que a sala, às vezes, que você acha que ninguém ali tá prestando atenção, sempre tem um aluno que vai lembrar de vocês. Pode ser que ele nunca fale e vocês nunca vão saber, mas sempre vai ter um aluno que sai marcado pelo que vocês disseram, seja na aula ou seja da vida. Então, não desistam. E feliz Dia dos Professores para vocês. Gratidão. Que fofa. Bom, feliz Dia dos Professores para vocês também que estão fazendo isso acontecer. Eu sou ouvinte, apesar de eu não ser professora, mas eu gosto muito de ouvir o que vocês têm a dizer, porque a gente tem essa visão aqui de aluno, então é legal saber e aprender com vocês também.
muitas coisas. Inclusive, eu comento com a Thaís sempre depois. Nossa, amiga, não sabia disso. Então, parabéns aí aos professores que eu não falei, mas vocês também marcaram minha vida de alguma forma, que tempo aqui é curto. E aqui trazendo o que a Ká falou também, para quem é aluno, entendam, né? Estejam ali empáticos com esses professores. E, nossa, assim, obrigada mesmo por vocês terem insistido na educação, que eu acredito muito que é realmente o que vai mudar aqui a realidade de muitas pessoas. Então é isso. Obrigada e feliz Dia dos Professores. Valeu, gente. Valeu, Gé. Valeu, Carla. Obrigado, Tatá. Valeu, gente. Gente, é isso. Muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, professorado.podcast no Instagram. Esse episódio vai sair no YouTube, no Spotify, no YouTube, no meu canal, né, youtube.com/professor Vitor Polilo. No Spotify é só pesquisar lá Professorado Podcast que você vai achar, tá bom? E aí a gente se vê na terceira temporada que vai acontecer no ano que vem, tá? Esse ano a gente vai descansar, porque agora é terceiro trimestre, o negócio vai ser doido, Thaís. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um grande beijo e tchau.